Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Câmara Saúde aqui pela TV Câmara Catanduva e é sempre muito bom contar com a sua audiência. Eu já quero pedir para que você deixe um like aí nesse vídeo, isso ajuda muito ao conteúdo ser apresentado para mais e mais pessoas. E como o objetivo desse programa é promover saúde, então é uma boa nova, né? Então não perca essa oportunidade de fazer parte dessa corrente. E olha só, o nosso Câmara Saúde de hoje vai falar de um assunto muito bacana. A gente está aqui com a médica endocrinologista e nutróloga, a doutora Fernanda Valentim Assis Poiani, que muito nos honra com sua presença. Doutora Fernanda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer, viu? Prazer é meu. Que legal. Doutora, eu quero começar assim. A gente ouve uma expressão, fulano de tal tem um metabolismo lento. Verdade. Isso é verdade ou isso é um mito? Existe mesmo essa coisa de metabolismo acelerado, lento, devagar, quase parando? Isso é muito comum, né? Todo mundo fala, doutora, eu tenho meu metabolismo é lento, por isso que eu não emagreço. Já chegam falando isso para você. Mas assim, de fato, existem os metabolismos que são mais lentos, né? Então, assim, é que não é todo o processo que dificulta a perda de peso ou emagrecimento, que o problema é o metabolismo, né, gente? Então, aí também tem várias situações, erros estratégicos, mas existe um metabolismo lento, sim. Principalmente em pessoas sedentárias. Então, o nosso metabolismo basal, ele é direcionado para a quantidade de músculo que a gente tem, de mitocôndria que tem dentro desse músculo. Então, as pessoas que são ativas, que fazem musculação, que fazem treino de hipertrofia funcional, enfim, eles têm um metabolismo melhor. Por conta dos músculos, é isso? Por conta da parte muscular. Interessante. E existem algumas doenças que acabem diminuindo um pouquinho o metabolismo basal, como, por exemplo, um hipotireoidismo. Um hipotireoidismo pode diminuir o metabolismo basal. Pode, não necessariamente. Não necessariamente. Tá. É interessante até a gente entender isso para você que está nos acompanhando, porque, quer dizer, então realmente você pode ter um metabolismo lento, né? Mas precisa entender por quê. Exatamente. Né? E assim, o que é, né? Porque senão vai falar assim, acelera meu metabolismo, doutora. O que é meu metabolismo basal mais lento, né? Então, assim, o quanto você come de calorias em 24 horas, que eu queimo o tempo que você queima ele no basal. Meu metabolismo basal é 1.320 calorias. Você consegue descobrir? Eu consigo descobrir isso com o exame de bioimpedância. Você já fala, seu metabolismo é isso. A sua dieta vai ser isso, o seu problema metabólico está aqui, vamos tentar otimizar isso com um treino, vamos vamos associar o nosso tratamento com o personal, com o nutricionista, e a gente vai tentar melhorar o teu metabolismo basal. Doutora, toda a obesidade está relacionada a esse metabolismo? Ou não? Não. Obesidade está relacionada a excessos de calorias, além do seu metabolismo basal, né, onde você fica fazendo superávit calórico, ou você come mais do que você deve. Em quantidade... Se fosse dinheiro era bom, caloria não. Não, exatamente. E aí você come mais e vai fazendo um aporte calórico e vai ganhando tecido adiposo, inflando esse tecido adiposo. Em alguns casos, né, na maioria dos casos, o paciente obeso, ele não ganha só gordura, então ele ganha massa, músculo, ele também ganha osso, né, água. Então, o peso em si não é só tecido adiposo. Mas a obesidade não é só um problema relacionado a metabolismo lento. Mas ele vai influenciar, né? Ele vai influenciar diretamente com o que você pode comer ao longo de 24 horas. Legal. A gente vai voltar depois a falar um pouco mais sobre isso. Mas assim, vamos pensar numa outra questão que está muito relacionada ao endócrino. Os hormônios, eles são também parte dessa possibilidade de obesidade? Sim, obesidade é uma doença crônica, recorrente, de difícil controle e multifatorial. Então, desde sedentarismo, ambiente obesogênico, remédios que influenciam no ganho de peso, deficiência hormonal ou um problema hormonal, histórico familiar, alterações genéticas. Então, a obesidade, ela não é só o come menos e treina mais. Então, o hormônio pode ter uma relação com a obesidade. Porque é interessante falar, então não é só come menos e treina mais que você vai emagrecer, que se tiver uma fatores. Questão hormonal, você
Você pode fazer isso tudo E certinho. aí o endócrino, ele vai ajustar achar. tudo isso, né? Qual é a causa? Mas primeiro faça, né, a atividade física e segure a Não, boca. isso aí, ele faz parte do pacote. Do pacote. Né? Não tem como. Você tem que se alimentar melhor e tem que treinar. Isso é para sua saúde. Mas é até interessante a E gente não falar é isso. aí, não é só para obesidade, é para diabetes, é para pressão, é para colesterol, tudo, né? é para longevidade. Isso faz parte do pacote. Obesidade é uma doença crônica que merece ser investigada e tratada. E é importante a gente ressaltar isso porque tem muita gente que acaba fazendo atividade física, diminuindo a ingesta calórica, só E não que não emagrece. emagrece. E aí aí? fala, eu nasci para ser assim. E de fato não é isso. É que você não investigou até o final. Exato. E eu atendo muita gente assim. Eu acredito. Só que também eu atendo muita gente assim que a gente precisa investigar hormônio, vitamina, alguma doença que pode estar relacionada, né? Como eu já disse, alguns remédios, por exemplo, para distúrbios de humor ou antidepressivo, que pode ter relação a isso, e também a estratégia que o paciente está fazendo. Ou às vezes eu estou fazendo direitinho, eu estou comendo menos, mas eu queimo 1.500. O meu direitinho eu como 1.800. Ou seja, eu estou fazendo superávit calórico, eu não vou emagrecer. Que coisa. E aí eu fico pensando assim, por exemplo, se você tem um indivíduo que ele começa a fazer uma dieta, ele está lá na atividade física, mas não emagrece. E aí ele precisa investigar, e hoje você tem assim exames que conseguem te dar Sim, aí raio-x. com a anamnese, né, a gente conhecendo o histórico do paciente, a gente faz um recordatório alimentar, uma investigação de treino, de suplementação, de remédio que usa. Aí, com tudo, a gente consegue entender a dor desse paciente. Doutora, você fala do remédio e é interessante porque pacientes, por exemplo, que fazem a utilização de medicações, principalmente antidepressivos, alguns Sim. relatam, né? Eu ganhei peso, depois... Esse ganho de peso, ele é provocado pelo aumento do apetite, é isso? Isso. Geralmente é isso? Aumenta do apetite. Então não é uma coisa que mexe ali diretamente no tecido adiposo, não. Não. Quer dizer, ele Eles são estimula facilitadores. Entendi. Para ganho de peso. Agora, a questão também, deixando um pouco a questão da obesidade, mas pensando em queda de cabelo, essas questões de unhas fracas e tal, também estão relacionadas às questões hormonais? Sim, eu falo que eu tenho um leque, né? Porque assim, os pacientes, eles acabam procurando a gente por cansaço, eu durmo bem, mas eu acordo cansaço, ou eu fico muito apático ao longo do dia, o meu cabelo cai, as minhas unhas são quebradiças, eu tô ganhando um pouco mais de gordura abdominal. Então, assim, a gente tem que investigar, porque eu abro um leque. Pode ser uma deficiência de ferro e vitamina D e B12, pode ser um hipotiroidismo, eu posso estar num climatério, na menopausa, pode ser obesidade levando a um quadro de hipogonadismo. O hipogonadismo, por exemplo, é baixa testosterona no homem, então começa a ganhar mais gordura abdominal, ele começa a ficar mais indisposto, né? Então, isso abre o leque que pode ser um transtorno hormonal, uma falta de hormônio, por exemplo. Mas o endócrino faz tudo isso, faz toda essa investigação, né? Você mencionou essa questão da gordura visceral nos homens. O homem tem mais gordura visceral que mulher. Que mulher, né? E aí todo mundo fala assim, é aquela barriguinha, né, dos 50, do chope, dentro dos 40, aí nos 50 ela já tá ficando insuportável, nos 60 ela já tá te puxando para frente. Essa pode tá relacionada também à questão hormonal e principalmente testosterona, é isso? Pode, a baixa testosterona. Como é que você falou? O quê? Hipogonadismo. Hipogonadismo é baixo hormônio. A principal causa desse baixo hormônio no adulto jovem é obesidade. Tá. Então, assim, gordura visceral é aquele tecido mais inflamatório. É um tecido que aumenta muito o risco cardiovascular. Cardiovascular é infarto, AVC, né? E ela pode ter um fator hormonal, mas ele é mais metabólico. Então, é mais pacientes que têm triglicérides alto, resistência insulínica, ferritina alto. É um paciente que tem gordura visceral. Mas é um paciente que lá na base está comendo errado. Tá. E tem relação com a síndrome metabólica que fala, né? Tem relação com síndrome metabólica, com glicemia, pressão, gordura visceral.
Aí uma coisa vai... É cintura, né? Relação Cintura, quadril. É triste, viu, gente? Isso aí. Se você pegar a medida que você tem que ter ali, você fica Por isso que desesperado, eu né? falo, por isso que eu falo assim, a gente tem que se cuidar independente da Porque eu tô idade. conversando com a doutora, eu tô aqui sem respirar, mas... É, porque assim, a nossa vida é igual uma poupança. A nossa saúde é igual uma poupança. Você tem que ir criando, né, pedrinha, guardando aquele dinheirinho, guardando como isso, né? Se alimentando da melhor forma possível, fazendo exercício físico, cuidando, fazendo os exames de rotina. Então, não deixar chegar numa deficiência, numa fadiga crônica, por exemplo, com uma deficiência de vitamina, ou ganhar tanto peso a ponto de um moço de 20 anos ter uma testosterona de 200, né? Eu acho que a gente tem que cuidar para que lá na frente a gente tenha autonomia e viva bem. Eu acho que esse é o segredo. Então, hoje a nossa maior preocupação é cuidar da saúde como um todo. Eu acho que o endócrino ele consegue Ter essa visão. buscar isso, Ah. né? É um médico que mais cuida disso, eu acho, na visão como um todo. E o quanto antes você começar isso, melhor, né, doutora? Gente, é desde criança, é lá em casa, né? Qual que vai ser o lanche da escola? Vai ter fritura, vai ter embutido. Cada vez mais em rede social a gente está falando do que é legal, do que não é legal. Cada vez mais a gente tem essa educação alimentar, né? Sim. Tem a informação de tudo. Mas todo mundo sabe que refrigerante é ruim, ponto. É ruim, mas Né? é bom. É bom, é Não, tô bom. E por que brincando. não tomar uma coquinha zero de vez em Não quando? é? Eu amo. Quem Não nunca, vou né? ser hipócrita e falar, mas é bom, É. não tomo de Mas a gente jeito sabe nenhum, eu que cuido da saúde. Num domingo, na hora do almoço, uma coquinha tem, zero pra mim. tem alguns vídeos que mostram o cara colocando um refri assim e no meio ele começa a se transformar naquilo que ele realmente é, né? É. É desesperador, né? O tanto de É. açúcar que você vê. A questão é que é difícil a gente encontrar a linha, é muito tênue, né, entre o que é bom e o que é ruim, né? Então as pessoas às vezes cedem muito e às vezes as pessoas são muito rígidas com elas mesmas. Então Os extremos são ruins, os né? extremos são ruins, então eu falo que essa linha é muito tênue. Eu falo que entre dias bons e dias ruins existe a vida. É, é bem Não é isso. boa? Eu uso muito essa frase no consultório. Então eu amo chocolate. Eu não vou falar pro meu paciente Não como não vai chocolate. comer nunca em hipótese alguma, Mas come um chocolate né? bom, né? Já Um começa por aí, chocolate né? bom e assim, uma coisa ocasional. O duro É. é quando começa a virar rotina, né? Hábitos rotineiros. Toda sexta-feira eu vou comer pizza com a minha família. Virou uma rotina. Agora, se vai comer uma pizza ocasional, tá tudo bem. Tudo que também vira, acaba virando um vício, né? Quero Virando dizer, um vício. é semanal, mas você não consegue ficar sem, né? Exatamente, eu Essa acho. dependência não é Mas a legal, né? gente tem que ter no mínimo uma noção e um discernimento de ir no mercado e saber o que você vai dar para os seus filhos, saber como que vai ser a compra, né, do mercado, ter uma quitanda no açougue. Então eu acho que essa educação alimentar ela é necessária e só se fala disso. Porque ali você começa a escrever o futuro, né? A partir É a daquilo que você está poupança, comprando ali, né? é a nossa poupança, que é o que eu quero, né? É viver bem, é viver mais, mas é viver com autonomia e sem dependência. Ô, doutor, a gente estava falando, você mencionou a questão das redes sociais e essa informação é muito boa para a gente, mas nós temos também hoje um outro problema que é a divulgação de maneira inadequada, por exemplo, a questão de hormônios, hormonais, tal. Fala-se muito nisso. Qual o risco de a pessoa Total, né? né, Total. se automedicar com Total. relação ao hormônio? E não Porque é só isso, é muita gente que não sabe absolutamente nada a respeito e se coloca como e especialista. se coloca como especialista. Então eu acho que um dos piores problemas de saúde pública é a falta de medo. As pessoas não têm medo, né? Se expõe demais, né? Se expõe e expõe o paciente. Então, assim, reposição hormonal é endócrino. Acabou, não é o professor da academia, não é o vizinho. Porque eles não sabem lidar com as consequências disso. Entendeu? E aí você fazer uma reposição hormonal é uma coisa. Você intitular uma modulação hormonal e usar o hormônio como um anabólico é outra coisa.
né? E a gente está falando do corpo humano, né? Uma coisa muito peculiar e única, né? Exatamente. Então, eu quero... E distintos eu ao mesmo quero usar tempo. um anabolizante, eu quero deixar minha testosterona na casa dos 3, 4 mil, ou seja, em doses suprafisiológicas. Qual que é o ideal de testosterona? Só para a gente ter um parâmetro. Você falou 3, Eu vou 4 mil? colocar em valor de referência que fica ali de 800 a 1000. De 800 a 1000. Né? Então, eu quero deixar 2 mil, né? 3 mil. Não vai crescer só massa magra, né? A gente tem coração, que é músculo, a gente tem outros... Olha os riscos, né? Outros riscos. Aí o seu sangue fica mais grosso, o seu risco cardiovascular aumenta, então você tem chances de ter doenças tromboembólicas. Então, é perigoso. Tem que ter um acompanhamento de quem realmente conhece, de quem tem informação. realmente conhece, porque não é brincadeira, né? O hormônio não é brincadeira. E a gente está vendo muito isso disseminado em rede social. Não, e a gente já está vendo consequências disso. Com certeza. Pessoas jovens, né, infartando, tendo AVC. É demais. Com certeza. É um perigo, é um risco de saúde pública. Então, estejam atentos aí e, claro, qual que é a indicação? A indicação é você procurar um médico, endocrinologista, que conhece, estudou exatamente sobre aquilo que você está precisando saber, né? E não alguém mesmo. Que leu um artigo, né? Colocou no chat GPT. E pegou tudo. Pegou, você vai fazer isso, já isso, sei isso. tudo. E é isso, gente. A gente não pode ser também inocente a esse ponto, né? Mas o bom é que é a minoria também. Sem dúvida. Eu vejo que Graças a maioria, eles procuram atendimento e querem fazer os exames e não quer fazer uso de medicação sozinhos. Eu vejo até mesmo com a tirzepatida, né, que é uma medicação para emagrecer, teve um boom de várias pessoas começarem o tratamento solo, mas eles viram que não vai dar certo. Porque chega um momento que você vai ficar não vai dar certo. E agora? Então quer ver cabelo, quer ver exame, quer ver fígado, quer ver músculo, porque um remédio que perde gordura também perde músculo. Então, como que você vai acompanhar o cenário, né? Fazendo bioimpedância, fazendo a suplementação correta, uma estratégia correta. Então, eu vejo que tem muitas invasões, falta do especialista que acha que sabe, a falta do medo, mas os pacientes por si só já se conscientizam que, não, eu vou procurar um endócrino. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Doutora, e porque a gente está falando de hormônio, a reposição hormonal também, ela não é indicada para todo mundo, né? Ela não é indicada para todo mundo, mas ela tem uma boa indicação, né? Ela tem mais as contraindicações, por exemplo, em mulheres... as contraindicações, um infarto prévio, um câncer de mama, né, um sangramento de origem desconhecida. Então, assim, a reposição hormonal ela tem mais indicações do que contraindicações. Então, mas tudo isso que você falou, essas consequências, na verdade, elas existem, podem existir, né? Mas assim, é bem seguro também, né? É muito seguro, com certeza. É que precisa se deixar claro que existem riscos, né? É segura, é necessária quando bem indicada. Com certeza. Porque os ganhos acabam sendo maiores. Maiores do que os riscos, com certeza. É que existem as contraindicações absolutas, relativas e as indicações. Então, quando bem indicado, é um tratamento maravilhoso. Hoje, vamos voltar a falar um pouco da questão do emagrecimento e tal. As pessoas acabam preocupadas com a saúde ou com a estética, a maioria? Saúde. Saúde mesmo. Saúde. Essa consciência mudou, hein? Eu vejo que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde. E, em contrapartida, você vê que os dados aumentam, né? De doenças crônicas, por exemplo, diabetes. A obesidade agora começou com a chegada das medicações para obesidade, aí, né? Os GLP-1, começou a ter a queda nos números. Tanto é que a indústria alimentícia também está mudando o aporte disso, né? O outro dia eu recebi que parece que as firmas de fast food têm um cardápio para o Monjaro. Tipo assim, não sei se eu posso falar o nome, mas... Sim, né? pode. Tem Assim, essa mudança comportamental. Eu não vi em grandes redes, mas eu já vi em pequenos comerciantes já preparando mini... O que eu li outro dia que eu achei fantástico? Não é X-Monjaro. Não, tinha uma muito criativo, mas colocando um Monjaro no meio.
Não, E mas tem redes é grandes tipo, fazendo isso. você vê. Por quê? Porque ele Consolidadas. entendeu. Porque eles entenderam que o perfil está mudando, as pessoas querem essa mudança. Essa mudança é difícil, né? Mas as pessoas estão buscando porque a gente conseguiu agora entrar um pouco menos difícil. Não que não seja difícil, né? Vai continuar sendo difícil, mas executável. Ô, doutora, a endocrinologia me corrija se eu estiver errado, mas é a área que trata o diabetes, né? Sim, toda a parte metabólica e hormonal. E aí, assim, aí nós temos essas canetas emagrecedoras, conhecidas canetas emagrecedoras, mas que de fato é uma medicação que foi desenvolvida para diabetes inicialmente, né? Inicialmente E para aí diabetes. viu-se que... Aí já as canetas para obesidade. Para obesidade. Exato. E no diabético, ela também tem uma eficácia maravilhosa. Mudou a vida do Mudou o diabético. cenário do paciente diabético, desde controle glicêmico, a gordura visceral, proteção cardiovascular, porque o diabético, né, ele já é um paciente com alto risco cardiovascular. Agora, quem está nos acompanhando, e isso é público notório, ainda é muito caro, né, o Muito acesso caro. a essa medicação. Como é que você lida Muito com isso, caro. doutora? Porque assim, eu acho triste. porque você Porque, vê a assim, necessidade do paciente, você tem que indicar e o paciente fala, como que eu vou, não se consigo. eu comprar a caneta, Não eu não como. Ainda é muito inviável, mas quem sabe num futuro próximo, né? A gente não consiga diminuir esse valor, né? Eu acho que é muito importante ter a concorrência. Por enquanto não se pode nada aqui, né? No A país vizinho pode tudo, aqui não pode nada. Eu acho que a concorrência vai ser muito boa para a população em geral, porque é uma molécula de fato muito boa. E agora já tem uma nova, né? Não, ainda não chegou. tem, não, tudo em fase de estudo. Mas, em última fase, mas que já é... mas que, né, promete ser vai dar tudo certo. Mas se essa já estava cara, imagina a próxima, né? Sim. Mas quem sabe Eu com a acho chegada que vai dessa ser mais- nova... E também a pílula, né? Agora, em vez de ser Injetável? a comprimido via oral. Então, assim... Dessa nova ou da própria, das tirzepatida? Da tirzepatida. Então, o que eu acredito que o cenário está sendo muito bom para o tratamento da obesidade, da diabetes, e eu acredito muito que esse custo, vai também ter uma queda. Isso é Fernanda falando, tá? Torcendo, né? E na torcida para que eu possa prescrever e que a gente prescreve com gosto. Porque um tratamento é muito bom mesmo. É isso que eu ia falar, porque para o médico também não é fácil, né? Porque o médico também é gente, ele sabe, né? Ele está inserido em todo esse contexto e você vê a necessidade do paciente e a dificuldade para obter, é complicado, né? É complicado. E aí você também não pode ficar colocando a medicação via judicial ou por plano de saúde, porque também você quebra o sistema. Sim, Né? Não dá para comprar para todo mundo. Sistema. Então, porque a população em obesidade é a população que precisa, se a gente analisar direitinho, real. Eu sei que o SUS vai estar muito atento. Mas existe um limite. Existe um limite. Agora, à medida em que isso começar a ficar um pouquinho mais acessível, o SUS vai buscar uma... Tomara. Porque isso representa economia para o sistema. Muita. A população saudável. Muita. Porque imagina, você curando, né, controlando a diabetes dessas pessoas. Sim. A obesidade. Internação hospitalar. Você diminui AVC, infarto. E tudo que é ruim. Exatamente. Então, vamos ficar na torcida aí. Doutora, falando um pouco da questão das doenças emocionais, elas têm relação também com hormônios? Mau humor, até mesmo ansiedade, depressão, essas coisas? Pode ter. Pode ter, sim. Você mencionou a questão do cansaço, né? O hipotiroidismo, né, é uma doença hormonal que está muito ligada a pacientes depressivos e pacientes depressivos com hipotiroidismo. Então, é um dos hormônios que pode, sim, estar relacionada a quadros depressivos. Mulher na menopausa, sem o hormônio feminino, né? Eu tenho mulheres na menopausa que não querem sair de casa, não querem tomar banho. Então, assim,
o humor deprime, né? Porque junto com a menopausa cai serotonina, outros neurotransmissores. O homem com uma testosterona baixa, ele não quer ter relação sexual, ele quer dormir, ele não quer ir para academia, então ele fica mais apático. Então, tem relação sim, direta e indireta. Essa indireta acho que é muito forte, né? Porque Mais indireta. né, que se te leva para uma situação de desânimo, consequentemente você pode... Em alguns casos, na menopausa, a gente tem que dar algum estabilizador para aumentar ali o nível de serotonina, para ajudar essa mulher nos afazeres do dia a dia mesmo. E para ela, porque é muito ruim, né? Essa sensação de depressão, de tristeza. Eu falo que a saúde mental, ela é fundamental, né? E quando você controla tudo isso, parece que é tirar com a mão, né? O hormônio é um negócio muito doido. E aí também não é só o hormônio, tem as vitaminas também, né? Então, tá tudo interligado, sim. Tem relação. E aí você, por exemplo, essa questão de vitaminas é interessante, né? Porque você consegue também, através de exames de sangue, você dosa tudo? Sim. E aí você consegue fazer esse controle. Exatamente. Para ter o equilíbrio. E a prescrição e tudo mais. Mas, gente, mais uma vez, a gente está conversando aqui com a doutora Fernanda, que é especialista, e aí, de repente, você vê uma informação na internet, não sabe a fonte, né? Não é a mesma coisa. Então, é sempre importante você procurar um profissional da área da saúde, um médico, em especial nessa área endocrinologista, para que você não corra riscos, né, desnecessários, né? Sabe aquela economia burra, barata? É quando a gente tenta se automedicar. Perfeito. Né? É muito perigoso. É isso mesmo. Não é, doutora? E as informações estão aí, né? Sim. As informações o tempo todo, né? Eu falo que o paciente já chega pra gente sabendo tudo. Quase que um especialista. Então, assim, tem um direcionamento. Sempre. Ô, doutora, voltando a falar, que a gente está terminando já, mas assim, voltando a falar das canetas emagrecedoras e tal, a gente sabe que muita gente acabou comprando, tomando de maneira aleatória, podemos dizer assim, independente, de maneira independente, sem uma orientação médica, perdeu peso, ficou feliz, está melhorando, tal. E aí fala assim, e aí, eu vou depender disso para o resto da vida? Eu perguntei isso para a doutora em off e ela me falou uma coisa interessante. Precisa ter um acompanhamento, porque cada caso responde de uma maneira, é isso, né, doutora? Eu falo que não existe uma receita de bolo. Cada paciente é único e existe um tratamento individual de acordo com a estratégia que você vai seguindo com o seu médico. Mas como eu falei lá no começo, obesidade é uma doença crônica, de difícil controle e recorrente. Então, assim, o plano de ação é para usar por tempo indeterminado. Agora, assim, é possível eu fazer um desmame e um plano de manutenção? Desde que seja muito bem acompanhado. Para você não se frustrar. Porque paciente que já está tomando a tirzepatida ou as canetas emagrecedoras, já pode ter certeza que já tentou algum plano de ação lá atrás e já teve uma frustração. Então eu falo, a frustração, não ter a frustração nem no presente e nem no futuro. E os dados eles são críticos, então assim, o reganho de peso pós-tirzepatida, pós as canetas emagrecedoras, semaglutida, enfim, liraglutida menos usada hoje, são 8 semanas. Para reconquistar tudo. Iniciar um reganho de peso. Então, não só é importante o tratamento. Quando eu falo tratamento, eu não falo perda de peso. Eu falo perda de peso e manutenção. Então, e claro, isso aí é quem estuda, né? Que vai poder te dar a instrução e te acompanhar. Porque cada um é uma estratégia. Cada um é uma estratégia. Porque você precisa ver o que o indivíduo... Não adianta. Você não perdeu só peso, né? Aquilo que você falou lá no começo, você não perdeu só peso. Então, eu de 5 eu vou pular, os pacientes, eu pulo para 2,5 ou uso de 5 a cada 10 dias? Eu não sei. Deixa eu entender o que está acontecendo. Não dá. Ainda bem que ainda perguntam para você, doutor. Não fica fácil, né? O duro é quando coloca no GPT para... Estou tomando Mounjaro agora. Como vai ser o meu desmame? Como devo fazer? Exatamente. Doutora, quero te agradecer muito pela presença aqui. Imagina, eu que agradeço. Você tem Instagram?
Tenho. Qual é? DRA Fer Valentim Poiani. Fer Valentim Poiani. @ Fer, DRA Fer Valentim Poiani. DRA Fer Valentim Poiani. Não tem ponto no DRA. Não, não. Então DRA Fer Valentim Poiani. É isso? É isso mesmo. Segue a doutora aí, já vai aparecer na tela para você. E ó, você precisa de informação, fala com a doutora. É isso mesmo. Muito obrigado, doutora. Obrigada, foi uma alegria te receber, prazer, viu? Um Obrigada grande abraço mesmo. e até a próxima. Até. Aí a gente conversou hoje com a doutora Fernanda Poiani, batendo um papo com a gente aqui. Ela que é nutróloga e endocrinologista. E a gente fica por aqui, mas o programa foi incrível, acho que vale muito a pena. Você que está acompanhando aí pela metade, volta, assiste na íntegra e manda para mais e mais pessoas para que todo mundo tenha acesso a boa informação. Fiquem com Deus e até a próxima Câmara Saúde. Tchau!